com isso, como é que tá o ciúme na sua relação? Para isso, eu queria que o Ciro se apresentasse um pouquinho para vocês, tá? Essa presença ilustre dele por aqui, que eu estou muito feliz da gente estar fazendo essa live juntos. Ciro, fique com você, pode se apresentar. Pois bem, eu sou terapeuta, psicoterapeuta cognitivo comportamental há 15 anos, né? Trabalho na clínica. Em 2007 eu fiz uma especialização em terapia de casal e gostei muito do assunto. Desde então é um dos pontos que eu atendo na clínica, relacionamentos, né? E o assunto ciúmes, ele é sempre presente, né? Nesses anos todos, talvez seja uma das queixas mais comuns da clínica. E estou super animado. Espero que a turma participe, né? Eu vou tentar trazer o máximo de informações que não são informações do cotidiano, do comum, né? Do senso comum, para tentar enriquecer um pouco mais de informação. Eu penso que a informação ela é metade do caminho. A outra metade é a decisão e ir para cima. Então, vou lhe dar a honra de começar o assunto, e aí depois eu vou entrando. Pode deixar. Bom, também vou falar um pouquinho sobre mim, né? Para os seus seguidores que talvez não me conheçam ainda. Me chamo Laís Pinheiro, sou psicóloga, sou apaixonada pela psicologia. Eu acho que em todos os meus posts, em todas as minhas interações, eu acho que fica visível isso, meu amor pela psicologia. E o mundo dos casais, ele vem me, assim, encantando, né? Porque nada melhor do que nós termos uma relação saudável. E a gente sabe que o ciúme ele pode ser sim saudável, né? E é isso que a gente vai tentar desmistificar agora. O ciúme saudável e o ciúme patológico. A princípio, gente, o que é o ciúme, né? O que é esse tal ciúme que nós tanto ouvimos falar? O ciúme nada mais é do que uma ameaça que nós temos frente a uma relação querida. Por exemplo, seja o nosso relacionamento íntimo, seja nos nossos ambientes de trabalho, ou seja em outras situações, quando a gente quer bem a uma pessoa, né, essa nossa relação íntima e tudo mais, e a gente sente ameaçado a possibilidade de perda dessa relação querida, a gente tem o sentimento de ciúme, né? Aparece esse sentimento. Então, normalmente, são entre três elementos. Você, a pessoa querida e esse terceiro elemento que é a possibilidade de ameaça. Podemos complementar, Ciro? Claro, o ciúme ele tem várias formas, né? Cada ciúme ele é de um formato. E a pergunta é se aquele formato daquele ciúme ele é aleatório ou se ele tem um porquê ser daquele jeito, né? Então eu vou trazer um pouquinho de neurociência, mas muito rápido para a gente também não perder muito tempo com isso, mas para entender por que é que um ciúme é de um jeito e outro ciúme é de outro, né? Deixa eu começar do princípio. A personalidade é um conceito muito complicado, porque cada pessoa explica de um jeito. Vamos partir que a personalidade seria um conjunto de características que um sujeito tem. Centenas, milhares de características. E cada característica dessa não é criada aleatoriamente na personalidade do sujeito, ela tem uma função. Existem as duas funções primárias, primordiais da raça humana e dos animais também. A característica deve buscar satisfação e prazer e ou evitar sofrimento. Então, já que a gente está falando de ciúme, vamos falar do segundo ponto. Então, boa parte das nossas características surge na nossa personalidade naturalmente para nos proteger da dor. Então, se existe uma área da vida que dói mais, na teoria, eu vou me proteger mais naquela área. E essas proteções exageradas de áreas mais sensíveis que acabam gerando problemas no nosso dia a dia, né? Essas proteções exageradas que podem ser chamadas de vários nomes, de acordo com a teoria. E entre as proteções exageradas, temos o ciúme exagerado. Um ciúme que não gera dano, um ciúme menor, ele não é um grande problema, ele é bem comum na natureza humana. Mas quando ele é exagerado, você pode apostar de que se ele é exagerado é porque ele está tentando proteger o sujeito de alguma dor exagerada. E aí, Ciro, dependendo... Pode falar.
complementando isso que você está trazendo um pouco da evolução, acho que a gente pode trazer um pouquinho a teoria de Darwin, né? Que Claro. como a gente sabe, há anos atrás, a nossa espécie, ela precisava sobreviver. Ela lutava pela sobrevivência, né? Então, a teoria da evolução é exatamente isso. Nós precisamos lutar para sobreviver, para estarmos vivos, e isso foi construindo realmente o outro como um adversário, né? Então, Claro. realmente, os anos foram se passando e essa estratégia, ela deixou de ser funcional. Porque se há um certo tempo atrás era funcional isso de lutar pela sobrevivência e o outro era meu adversário, hoje talvez não seja o padrão mais funcional de ser utilizado, né? Já que muitos casamentos sofrem com isso, muitas amizades também sofrem com isso, né? Então a gente percebe que realmente existe esse sofrimento. O mundo ficou mais complexo, Laís, mas a força da nossa reação é a mesma. Quer dizer, nossa crise de ansiedade hoje, que era para lutar com um leão, hoje é uma crise exagerada para falar em público. Quer dizer, é um formato exagerado, é grosseiro. Né? A ansiedade ela é grosseira. E o ciúmes realmente, hoje está mais caracterizado por proteger o relacionamento do que como era antes, uma coisa mais selvagem. Hoje é uma coisa um pouco mais romantizada. E tem um risco também de romantizar demais os ciúmes. Mas o sujeito que tem um ciúme exagerado, ele não escolheu isso. Com certeza. Foi sendo construído. Né? Então eu queria conversar com você para a gente pensar em como esse ciúme deixa de ser algo, um filhote de ciúme, e se torna um cachorro grande que morde, né? E a pessoa tem ciúme e sofre também, então todos sofrem com ciúme, mas não é uma escolha. Então, assim, na clínica você já deve ter visto uma variedade de ciúmes. Então, para cada sensibilidade humana existe um ciúmes. Por exemplo, uma pessoa que é sensível a ser enganada, o ciúme dela é tentando controlar o outro. Então, se esse outro mentir, é o suficiente para ela se sentir traída e ter uma crise. Outras pessoas, o ciúme é para protegê-la de ser abandonada, de ficar só. Então, ela tenta controlar o parceiro para que o parceiro não a abandone. Se ela souber que o parceiro vai, tem uma relação e volta, ela até tolera bem a ideia. Já o que é sensível ao engano não toleraria nunca. E aí tem de ser traído, sensibilidade de ficar sozinho, de ser humilhado, de ser rejeitado, de não ser atraente. Um muito comum é a sensibilidade de ser feito de otário, né, um palavreado do senso comum, mas geralmente está ligado a pessoas que na história de vida acham que foram muito judiadas, feitas de otário. Então, é até comum que essas pessoas traiam para sentir de que se eu for traído, eu já traí antes e não serei um otário de ter sido fiel. Isso. Então, é uma traição um pouco incomum, mas ela é muito falada na clínica. É como se fosse eu já vou prevenir, se acontecer, eu não fui tão besta, porque eu fiz minha parte também. Né? E aí eu queria lhe ouvir. Como é que você vê essa questão do aumento dos ciúmes? E para isso, como é que ele aumenta? Né? Só assim, compartilhando um pouquinho, complementando um pouquinho o que você disse, eu acho que também é necessário que a gente entenda um pouquinho a teoria do apego, né? Porque nós somos o que nós somos hoje, porque nós já vivemos várias coisas anteriormente, né? Desde os dias... Assim, se a teoria da evolução, ela é tão importante para com que nós realmente ajamos da forma que a gente age, por que não as nossas histórias de vidas, desde o nosso nascimento até o momento atual, não devem ser colocadas, né? E para isso a gente pode entender que existem 4 tipos de apego. O apego ansioso, o apego ansioso evitativo, o apego realmente seguro, que é o que a gente pretende trabalhar, certo? E aí, gente, o que eu acho interessante a gente comentar sobre esses tipos de apego é que dizem respeito a algo que já aconteceu lá na nossa infância, quando nós éramos bebês. Bom, imagina, um bebê que ele tem um apego ansioso, normalmente é aquele bebê que chora muito,
que fica muito nervoso e que quando a figura paterna ou materna, enfim, a figura de cuidado, ele sai das atenções do bebê. Então, ele fica muito nervoso. Já aquele bebê que ele realmente fica nervoso com a falta da presença materna ou a presença paterna, ele tem um apego que ele é ansioso, mas também ele consegue lidar com isso. E o que acontece com isso é que quando o parente ele volta, realmente existe aquele, opa, peraí, eu não sei se eu devo confiar tanto nessa pessoa, vamos com calma, peraí. Já o apego seguro é aquele bebê que ele consegue estar bem consigo, né? Mesmo quando o parente próximo está perto dele e também quando não está tão perto assim. E isso, gente, a gente vai desenvolvendo desde os primeiros dias da nossa vida até o momento atual. E essa teoria, ela pode sim facilitar o aparecimento, enfim, de relações seguras ou desconfiança nas nossas relações. Claro que não é o único meio que isso aconteça. Lógico que as nossas experiências de vida também são extremamente importantes, porque a gente sabe que um comportamento ele é aprendido, né? E um comportamento, ele tem a função que ele tem, mas ele pode ter, enfim, movimentos distintos de apresentar aquele mesmo comportamento, né? Então, a resposta que eu tenho frente a algo que aconteça, ela pode aparecer em várias situações, só que eu estou trabalhando com a mesma, digamos que o mesmo leque grande de comportamentos, né? E para isso a gente precisa entender o funcionamento do sujeito e a função que aquele comportamento tem na vida dele, né? Perfeito, doutor. Assim, se eu pudesse indicar hoje para colegas uma área da psicologia, uma neurociência interessante para estudar e trabalhar, eu gosto muito da terapia do esquema, que trabalha a teoria do apego muito bem. Ele consegue criar um método muito eficiente. Né? Então, a psicologia evolucionista, que é um tipo de neurociência, e a terapia de esquema, ela é muito interessante para trabalhar esses pontos. Né? Tanto que a palavra sensibilidades, ela trabalha muito bem com esquemas, porque o esquema vai ser um conjunto de sensibilidades geradas na infância. Com certeza. Claro que algumas sensibilidades eu posso criar hoje, eu posso não ser sensível à traição, e após uma traição eu ficar muito sensível. Então, assim, sensibilidades vão e vêm. E aí a gente pode pensar, então se uma sensibilidade que mantém meu ciúme de ser enganado, e se eu esfriar essa sensibilidade? Então o ciúme deve ir embora, porque se eu tiro a dor exagerada, então o meu ciúmes vai cair. É a teoria do corte pela raiz. E não, infelizmente não é assim. Nós podemos, numa terapia, trabalhar bem muito os sistemas e tal, mas às vezes você vê que o ciúmes ele ficou autônomo, ele ganhou vida própria, ele virou um hábito. Né? Então você tira a sensibilidade e o ciúme continua funcionando como se fosse um pós-guerra. A guerra acabou e o sujeito continua ligado. Né? E aí, para a gente falar um pouquinho do aumento do ciúme, eu vou entrar só com um pouquinho de parte técnica, porque é algo que pouco se fala. O ciúme, ele é um comportamento. Né? E como todo comportamento que está muito frequente ou está aumentando, é porque ele está sendo alimentado. O nome técnico que se dá é reforço. Né? E o ciúme, geralmente, o reforço, ele pode ser positivo, do parceiro achar aquilo bonitinho, estou sendo protegida, ele me ama, ele cuida de mim, é um reforço positivo, é a gratificação. E tem um reforçamento negativo, que é a retirada do mal-estar, que é bem poderoso. Então, se eu estou ansioso, eu normalmente estou com algum pensamento obsessivo, me angustiando, e eu quero fazer algo para me aliviar. A nossa tendência a buscar alívio é humano. Nós queremos nos aliviar, seja como for. E nessa hora que eu estou sentindo uma dor emocional, o meu raciocínio perde um pouco, então eu começo a não medir tantas consequências e quero o meu alívio. E nesse alívio eu posso fazer uma checagem, semelhante a checar uma porta. Se a porta está fechada, é checar onde você estava, Laís, hoje. Você não atendeu o telefone. E quando o outro responde, o ciúme diz, eu estava na minha mãe, ligue para ela, e eu sinto um alívio. Esse alívio reforça, alimenta
dá um presente para o cérebro e ele tende a aumentar o que veio logo antes do presente, que foi o ciúmes, né? Então, o ciúme ele vai crescendo nesse sentido. E como o alívio é muito dopaminérgico, o sistema ele dessensibiliza, ou seja, nós nos acostumamos com a dopamina, é comum que você vá precisar cada vez de mais justificativas para dar o mesmo alívio para o ciumento. Ou seja, amanhã você vai ter de jurar pela morte da sua mãe que você estava lá. E depois você vai ter que mostrar uma filmagem. Ou seja, Não o basta. ciúme, ele tende ao crescimento como uma fobia, como o toque, né? Tudo que alivia tende a exagerar. Se o ciúme ficar só daquele tamanho, ó, tem um tamanho X, deixa quieto, tudo bem. Mas todo ciúme, toda fobia, todo pânico, todo toque, todos esses transtornos compulsivos, eles tendem a um crescimento por dessensibilização, certo? Então o ciúme ele ganha muito força porque ele vira um ritual de alívio. Aí vem a pergunta, como é que o sujeito está perdendo tanta coisa, perdendo o relacionamento, está sendo criticado, visto como bobo, e continua com ciúmes? Porque para o cérebro, se eu estou protegendo uma sensibilidade, eu pago o preço que for. Eu só vou parar e dizer, opa, vou cuidar do meu ciúme, se essas consequências do ciúme atingir outras sensibilidades. Ou seja, eu vou botar um bicho para comer outro bicho dentro da minha cabeça. Eu tenho que atingir algo, por exemplo, ficar só, ser abandonado, porque minha mulher está me deixando pelo ciúme, e isso conseguir vencer o ciúme. Né? Então, o ciúme tem essa característica de crescimento natural. Por isso que a melhor forma, eu acho que a gente, se tiver tempo ou em um outro encontro, seria um prazer a gente continuar esse assunto, ele é muito bom. A gente falar de dicas de tratamento, do que fazer, eu falo mais. Pois bem, quero lhe ouvir. Vamos completar ou vamos à frente? Vamos. Para além do comportamento que é reforçado tanto positivamente como negativamente, existe a mente ciumenta, né? Que nós sabemos que o nosso pensamento ele tem influência, sim, em tudo que a gente faz na nossa vida, né? Até porque existe aquela velha frase que nós não sofremos pelo que nos acontece, mas a interpretação que nós temos frente àquilo que nos acontece. Ou seja, se eu estou em algum momento, em alguma situação que eu acho que o meu relacionamento está sendo ameaçado, pode ser que essa ameaça seja até imaginária, não seja uma ameaça real. E aquela ameaça imaginária eu tenho como verdade absoluta. E aquilo, para mim, é a maior verdade de todas. E aí é que entra, né? Isso que você trouxe da checagem, de opa, onde era que você estava, por que você não me respondeu? E nesse momento, a nossa mente ciumenta, todos os nossos alarmes, eles são ativados. Os nossos pensamentos, eles vêm todos à tona. Que aí nos dizem, nossa, eu vou ser abandonada, né? E vem para aquela nossa crença de abandono, de, poxa, ninguém me ama do jeito que eu sou, poxa, essa pessoa não quer mais falar comigo, deve ter encontrado outra pessoa mais interessante do que eu. E aí, vamos imaginar que, por exemplo, eu esteja aqui falando com alguém no WhatsApp. Falando com você, Ciro, no WhatsApp. Te mandei uma mensagem e vi que você estava online, certo? Na minha mente, a minha mente ciumenta vai dizer, não, ele já não está mais interessado em falar comigo, ele já não quer mais falar comigo, ele deve com certeza estar fazendo outras coisas ainda mais interessantes porque ele não quer mais falar comigo. E aí, no momento em que eu acredito fielmente nisso, os meus sentimentos de ansiedade, de realmente ciúmes, ele entra em ação. E eu não te permito dizer o que você estava falando. E aí, no momento que peraí, eu vou relaxar aqui, vou respirar, vou voltar minha emoção para o meu estado basal, eu não vou agir conforme o meu ciúme, vou realmente conversar. Na hora que a gente conversa e permite o outro explicar realmente o que estava acontecendo, você pode dizer, nossa, eu nem percebi que meu WhatsApp estava aberto e que eu não pude te responder naquele momento. E aí você fica, poxa, exagerei, né? E aí é nesse momento que a gente pensa, mesmo com a nossa mente ciumenta, a gente pode agir conforme o ciúme ou esperar um pouquinho, deixar a nossa emoção acalmar e agir conforme os nossos propósitos, né? Se o meu propósito é ter um relacionamento saudável, é realmente ter uma boa relação, o que é que eu posso fazer? Quais são os caminhos que eu devo tomar
para que esse relacionamento seja saudável. E aí é que entra, de fato, essa mente ciumenta em contrapartida com a razão. Porque muitas vezes a gente está com uma emoção tão forte que a gente simplesmente faz, a gente age. A gente age conforme a emoção e deixa esse lado da razão um pouco de lado. E aí, por isso que é tão importante a gente trabalhar em terapia esse mix dos dois juntos, né? Porque um é tão importante quanto o outro, mas os dois precisam se complementar a fim de realmente uma ação mais consciente, realmente bem consciente e não deixar a emoção tomar conta de tudo. Que a gente às vezes fica acreditando em coisas que não existem. Doutora, muito bem colocado. Na minha explicação anterior, eu fui muito na linha comportamental, behaviorista, mas nós somos da cognitivo-comportamental, ou seja, é uma união de duas teorias que se complementam. Em relação à mente, o que você explicou muito bem é que o cérebro humano não reage ao fato, mas ao modelo de realidade que ele constrói em menos de um segundo, uma percepção do fato. E a nossa tendência animal é defender nosso ponto de vista como sendo realista. Quer dizer, ninguém é treinado, nem culturalmente, nem é vantajoso para a biologia a nível de gasto de energia questionar muito o que pensa. Nós vivemos achando que o que eu estou vendo é a verdade. E aí o cérebro, para conseguir provar que está certo, ele deforma a realidade, que chamam de distorções, ele deforma para encaixar no que você chama de crença, né, o que chamamos de crença, o que eu já acredito. Ou seja, o meu cérebro vai deformar a realidade inconscientemente, de forma automática, para encaixar aquela realidade no que eu já acredito e nas minhas memórias. Então, a pessoa que tem na sua memória um histórico de traição, ou dela, ou de pessoas próximas, o cérebro vai querer, sem nenhum, de forma bem mecânica, provar que aquilo está acontecendo com ela. Vai deformar, ela vai jurar, em nome de Deus, que não está deformando. Isso. E aí você diz, Siri, quem é que pode dizer que ela está distorcendo se a outra pessoa pode estar distorcendo? Aí entra a palavra que você usou muito bem, propósito. O que é que eu quero para a minha vida? Eu quero uma vida de ciumentos. O ciúme protege mesmo? Entendeu? Os estudos apontam que o ciúme aumenta a chance de trair. Me diz qual é a pessoa que recebe mais mentiras do que o ciumento. O ciumento, ele pede mentira para o outro sobreviver. Então, se ele é ciumento para não ser enganado, ele é muito enganado. Ele aponta candidatos, ele diz, aquele seu amigo está dando em cima de você, você é que é besta e não vê. Então, ele aponta até os possíveis paqueras para outra pessoa. Mas essa tendência da gente de confirmar o que acredita, que pode ser chamada de padronicidade, ela ainda é terrivelmente piorada com o processo de acionalização. Ou seja, a natureza humana, nós damos sentido às coisas. Como você disse, se ele não me atende, o meu cérebro vai dar um sentido àquilo. Só que esse sentido não é aleatório. Esse sentido, ele tem que combinar com minha história e com o que eu já acredito. Então, se eu acredito que um dia eu vou ser traído, então o sentido que eu vou criar, a lógica que eu vou criar, combina com isso. Então, todo ciúme, na hora, tem lógica. Todo ciúme, na hora, tem lógica. A lógica não é a verdade. A lógica é uma construção cerebral em defesa de uma ideia. Isso. Então, toda bobagem que fazemos na vida tem lógica na hora. Agora, se é uma lógica coerente, reta, você explicou muito bem, a emoção sequestra a lógica. A nossa lógica de fome, eu com fome eu tenho uma lógica, com raiva eu tenho outra, eu com barriga cheia eu tenho outra. Então, aí vem a pergunta, eu vou confiar em que se não for na lógica? Nos propósitos, no que eu quero o que eu quero ser na vida. Então é muito difícil na hora de distinguir, meu Deus, eu estou sendo realista, ou estou distorcendo, sendo exagerado. É difícil, a única maneira é ter um ponto de referência, que você chamou de propósito, que é bem bacana, e é por aí que o sujeito vai em busca de mudar, de evoluir. Ele tem que decidir, eu quero ou não ser ciumento. Isso. Primeiro essa decisão, depois vai para a briga, porque é uma briga. Uma pessoa que tem uma base ciumenta, ela vai ter que lutar para não ser. Não é uma decisão. Não quero mais ser ciumento e não sou. Tá bom? Cansei de ciúmes, né? E é comum também, você vai lembrar de alguns casos. O ciúme é uma gangorra. Então, quando tem um casal ciumento, quando um está com ciúme, o outro fica bem.
Então, uma pessoa insegura, quando outra está insegura, ela fica mais segura. E Opa, aí fica provocando ciúme no outro para sentir prazer e alívio. Parece olha sádico, só, que mas pensa situação, na né? natureza humana, né? É muito comum você ver isso, tipo uma pessoa feliz porque o outro está com ciúme. Normalmente essa pessoa é insegura, entendeu? Complicado. Então, às vezes tem paciente que diz, eu finjo ter ciúmes para que o outro melhore o ciúme dele. Eu finjo estar com ciúme para o outro ficar calmo. Oh, meu Olha, Deus. olha onde se Olha chega. só, Mas gente. é interessante, de É, qualquer forma, é uma história interessante. Doutora, vamos falar de que agora? Tem alguma pergunta? Eu não estou tendo acesso às perguntas, estão queria só passando muito rápido. complementar aqui uma coisa que eu acho que, assim, você falou, nossa, a gente não decide de uma hora para outra parar de ter ciúmes, né? E, como bem sabemos, nós gostamos de uma recompensa a curto prazo. Nós gostamos desse movimento de prazer momentâneo, de satisfação, de alívio, nem que seja pequeno, mas a gente gosta disso, né? Uhum. Nós somos seres humanos e muitas vezes, com a mente ciumenta ou com alguns pensamentos distorcidos, o que a gente consegue a curto prazo, ele tem mais força do que a longo prazo. Né? Então, quando a gente pensa, nossa, Isso. o meu propósito é ter um bom relacionamento, tá? Mas agora eu quero fazer tal coisa. Agora o que vai me satisfazer é fazer tal coisa. E aí a gente tem um movimento de briga, de discussão, ou de algo distinto a isso, e que, na verdade, vai virando um ciclo, né? Porque quando a gente está com ciúme, e aí faz uma coisa que prejudica a nossa relação, e aí, quando a gente faz uma coisa que prejudica a nossa relação, a gente tem mais pensamentos ruins frente ao que está acontecendo. E vai virando um ciclo, e acaba que a gente não consegue chegar no nosso propósito, que é ter um bom relacionamento. Por isso que realmente a gente precisa, opa, tá, essa estratégia a curto prazo pode até ser que funcione. E a médio e longo prazo? Será que se eu continuar tendo essas atitudes, eu vou ser tão feliz? Vai me fazer tão bem ter essas atitudes? E é realmente ir trabalhando, assim, é um treino, né? Mudar isso é um treino. Uhum. Não dá pra gente simplesmente, é de boa, com mudar esse pensamento é ótimo, é maravilhoso. Não, a gente sabe que não é assim, né? No começo pode até Uhum. ser mais difícil, porque o nosso automático é agir conforme o ciúme, é agir conforme a emoção. E aí a gente precisa sair um pouquinho desse piloto automático e agir conforme o que a gente acha, né? O que a gente acha que é o melhor a ser feito, a fim de chegar ao nosso propósito como um todo. Impecável, doutora. Eu vou pegar um gancho no que você está falando. Vamos É. lembrar que a reação humana tem duas fases, a automática e a atitude, que é onde mora o livre-arbítrio. Então, Uhum, tudo que está nesse primeiro processo automático, nós não mandamos. Ele é automático, ele acontece, é rápido, em poucos segundos. É o que chamam de impulso, né? É a primeira reação, ou o primeiro impacto. Então, é possível eu ter um automático de ciúmes, eu ter ciúmes e não ser ciumento. Isso é uhum, importante a gente entender. Porque ciumento é quem tem a atitude de ciúmes. Então, eu sou o que eu faço. Então, uhum. se o meu automático é matar e eu não mato, eu não sou um assassino. Se o meu automático é de fumar e eu não fumo, eu não sou fumante. Se o meu automático é para trair e eu não traio, eu sou fiel. Então, o ser humano, ele é o que faz, porque é um cara que nós somos voluntários, onde nós temos algum tipo de livre-arbítrio. Uhum. Então, quem decide eu não quero ter ciúme está travando uma luta utópica e bem complicada. Então, os ciúmes, ele pode até diminuir ou adormecer, mas é de trás para frente. Ou seja, se você evitar ser ciumento, o automático de ciúme tende, por extinção, a cair, Uhum. a adormecer. Então, a mudança é da atitude para dentro e, claro, por dentro trabalhando terapia cognitiva, análise de crença, questionamentos, racionalização. Né? Então, a terapia ela tem que atacar por todos os lados. Atacar na atitude, atacar na cognição e esperar que todas essas frentes de combate gerem um bom resultado. Uhum. Mas as duas opções que nós temos, como você disse, eu posso agir por impulso e seriamente ter atitude seguindo o automático, que é a teoria do que é agir por impulso, né, que é a natureza animal,
ou nós podemos usar a dádiva de ser humano e de escolher. Escolher negar esse desejo interno. Nós Uhum. podemos fazer isso, né? E o quanto isso é bonito, eu acho lindo. Muita gente acha que isso é a pessoa não está vivendo, que a pessoa tem que fazer o que quer. Esse Uhum. tipo de teoria é muito perigosa quando a gente chega num problema desse. Ah, então, quando eu me comprometo a não trair, na teoria, eu sou merecedor de você não ser ciumento, ok? Ó, se o Ciro é um cara regrado e comprometido com a fidelidade, para que eu vou ser ciumenta com ele? Mas uma pessoa que tem uma mente ciumenta pode ser um santo, pode namorar com um padre, que É. vai ter ciúmes. Então, aí você diz, e como é que eu tenho uma garantia que eu não vou ser traída? Não tem. Não tem. Tem É que aceitar confiar. a incerteza. Uhum. Alguns estudos antigos e importantes falam que se você não for ciumento, você diminui a chance de ser traído. Vamos pensar, então se eu quero me proteger da traição e diminuir o risco de ser traído, não ser ciumento é o caminho. Porque eu vou Ótimo. dar uma vida para a pessoa, uma vida tão bacana, tão livre, com amigos, com uma vida pessoal, que ela me deixar não vai ser inteligente, entendeu? Pô, ela Uhum. vai deixar um cara que me dá uma vida. Aí você diz, Ciro, mas se eu der liberdade para o outro, ele faz besteira. Então, sempre que eu Ou estou vai me escolher ficar relacionando, com claro, você, né? quando você tem um relacionamento com alguém impulsivo, desregrado, realmente, se houver uma circunstância ambiental para ele trair, ele mesmo diz, eu não respondo por mim. Então tem pacientes que eu digo, minha namorada é muito ciumenta, ou meu namorado é muito ciumento, eu falo, mas se tu tiver numa festa, bebendo, brigado com o teu namorado, as amigas todas juntas, num lugar assim que ninguém se conhece, um paquera assim aparece, dá em cima de ti, e aí? Ela eu não responde por mim. Então é uma pessoa impulsiva e que o parceiro dela, vendo ela uma pessoa não regrada, vai tentar evitar que ela frequente esses ambientes. Uhum. Vai querer isolar ela de homens que queiram ela, porque ela é uma pessoa impulsiva, vulnerável. É aquela Uhum. história que diz, minha namorada, meu namorado é muito vulnerável, ele é muito inocente. Ele não nota que as pessoas estão dando em cima, entendeu? Ele nota, gente. E nota, sempre nota. Ninguém é tão inocente nesse ponto. Mas, assim, claro que se uma pessoa é regrada, ela não merecia ciúmes, mas mesmo assim vai vir. Então, a opção que você tem é se regrar ou não, se eu vou trair ou não na minha vida. Uhum. Quer dizer, vale a pena eu ficar tendo relacionamentos e estragar algo importante, podendo investir essa minha necessidade de prazeres em outras áreas, entendeu? Uhum. Ou, não, eu não tenho regra, eu sempre traí e vou trair sempre. Essa pessoa, você pode ser uma deusa, ou pode ser um deus, ela vai trair. A pessoa que tem um histórico de traição e não acha errado, e na cabeça dela ela vai trair, não espere muito dela. É. Aí você pode fazer o que for, não tem o que fazer. Né? Uhum. De fato, assim, concordo extremamente com tudo que você disse, como é importante a gente saber de todos esses aspectos, né? Sua fala foi bem importante nisso. Em tudo que você disse, eu concordo demais. E a gente também tem que analisar esse relacionamento, né? Porque às vezes a gente fica realmente achando que o problema tá em fulano de tal. O problema tá na namorada, o problema tá no namorado. Mas às vezes o problema tá na função que esse relacionamento tá tendo. Seja de um relacionamento abusivo, ou seja de certos comportamentos que não são tão bacanas assim, e a gente tem uma mente ciumenta, tá, mas a nossa mente ciumenta, ela aprendeu a ser desse jeito, digamos assim, né? E aí volta aquele ponto de que a gente escolhe o que a gente deve fazer. E realmente isso faz totalmente sentido. Eu gostei muito de quando você trouxe o fato de que, nossa, você vai estar em um ambiente e aí naquele ambiente você escolhe se você não responde por você ou de fato você tem a quem, digamos que, nossa, eu gosto, eu tenho um compromisso com uma pessoa, eu vou continuar meu relacionamento firme e tudo. E é importante a gente ter, assim, ambos os parceiros, né, tanto o homem como a mulher, enfim, qualquer tipo de relação, eles terem os seus propósitos conjuntos. Porque não adianta a gente pensar em uma coisa
e o nosso parceiro ter outro projeto de vida totalmente diferente do nosso e a gente querer dele algo que é nosso. Por exemplo, nossa, eu queria um relacionamento X e Y, mas o meu parceiro já gosta de um relacionamento Y e Z. E aí pode ser que em alguns momentos a gente se confunda em várias opiniões. Tá, e agora? O que é que a gente faz? Por isso que é tão importante encontrar o ponto de equilíbrio entre os dois. É você, eu sou eu, mas podemos ser nós juntos, né? E isso é bacana. A gente respeitar o outro, conseguir realmente saber o que faz bem, o que não faz tão bem assim, alinhar as expectativas, como a Anatécia estava falando aqui, é extremamente fundamental. Porque às vezes a gente cria uma expectativa X e que o outro ele nunca quis suprir essas expectativas, digamos assim, ele nunca estava preparado para isso. E aí vem lá no começo, né? A proximidade emocional. Quanto mais próximos emocionalmente nós estamos dos nossos parceiros, maior a probabilidade de sentirmos ciúmes. E aí algumas pessoas falam assim, não, então o negócio é não ter proximidade emocional, né? E aí a gente entra numa sinuca de bico, né? Poxa, se eu não tenho proximidade emocional com o meu parceiro, possivelmente eu não tenha muitos ciúmes, mas também eu não vou ter uma conexão tão boa com ele, né? Como é que a gente vai ficar juntos? E realmente é o tiro que sai pela culatra, né? Porque quem arrisca não petisca. Então, se a gente não consegue ter essa proximidade emocional com o nosso parceiro, possivelmente o ciúmes diminua, mas a gente não tenha realmente esse convívio bacana. E outro ponto também legal da gente conversar é o compromisso. Porque normalmente quando a gente está em um início de uma relação, a gente está se conhecendo e tudo, o compromisso, ele não está tão elevado assim. Ou seja, há maiores chances desse ciúme não ser tão elevado. E quando o relacionamento já vai passando o tempo, você vai tendo essa proximidade emocional, você vai tendo mais carinho, enfim, vai criando uma história com a pessoa, maior a probabilidade desse ciúme aumentar. Porque realmente você tem medo que aquela relação acabe. No início, se acabar, é meio que, não deu certo, que pena, poxa, eu queria muito que tivesse dado certo. Mas quando vai passando o tempo, você fica, caramba, eu não queria, eu gosto tanto dessa pessoa, eu não queria que acabasse tudo. E aí, há a grande possibilidade da gente falar, e a nossa mente ciumenta, né? Como é que fica? Porque se a gente tem medo de perder essa pessoa, qualquer pequena ameaça vira uma grande ameaça. Até as imaginárias, as ameaças imaginárias. Ou seja, a nossa mente, ela tá o tempo todo enviando um monte de mensagem pra gente e nós acreditamos fielmente nisso. E realmente há essa grande preocupação em ambos os relacionamentos. E outra coisa que eu acho que vale a pena a gente falar um pouco é sobre a diferença do ciúme entre homens e mulheres. Normalmente, né, os homens eles têm mais probabilidade de ter um ciúme no que diz respeito à proximidade sexual com outras pessoas, né? A possibilidade sexual percebida mesmo, não precisa ser real. E a mulher, normalmente, o ciúme é relacionado à proximidade emocional. Já que o homem, ele tem esse senso de paternidade, né, e tudo muito desenvolvido, o senso de fidelidade, ele é muito alto nesse sentido. Então, claro que os dois, eles podem ter ambos os ciúmes, né? Tanto em relação à sexualidade percebida, como à proximidade emocional. Mas normalmente acontecem mais nos homens, esse que eu comentei, e nas mulheres, porque a segurança, ela tá, o carinho, o amor, eles são pontos muito importantes. Então, quando nós percebemos, né, essa proximidade emocional, dentre outras pessoas, pode ser sim que esse ciúme ele apareça com mais força. E aí, essa foi só uma breve colocação entre ciúmes de homens e mulheres, mas que ambos podem ter os mesmos. Eu acredito, Laís, que com o tempo vai ficar mais equiparado. Claro que a evolução da nossa história, homens e mulheres, teve fatores que levaram a essa distinção do homem ser um ciúme mais sexual. E tem pessoas, por exemplo, que têm ciúmes de algo que não está no seu comando. Por exemplo, só em saber
que tem alguém gostando de ti, eu já tenho ciúme. Você não fez nada. Quer dizer, você não tem culpa disso. Então, Uhum. o ciumento, ele começa a exigir até o impossível. É tão impossível que ele vai receber muitas mentiras em troca. Eu vou pegar um gancho no que você falou. Uma pessoa que não tem essa decisão tomada, eu vou ser fiel a nível afetivo, né? Eu vou ser fiel e vou me regrar nisso. Não vou ser impulsivo nessa área. Agora, e aquela pessoa que é fiel por impulso? É possível? É possível eu ter impulsos fiéis? Opa, Sim, quando opa. eu estou apaixonado ou com Ah, medo. Então, quando você pede a sua esposa numa traição e diz que vai se separar e ela sente medo, naquela hora, ela de forma verdadeira acredita que não vai mais trair. Porque o uhum, medo vai trazer essa cumplicidade entre o cérebro e o eu da pessoa e diz, não, está decidido, não vamos trair. O problema é quando o medo passar. Quando o medo passar, o padrão anterior de traição assume a posição até o próximo medo. Ou é uhum, aquela pessoa que eu fui fiel na vida. Foi fiel quando? Nos primeiros meses de apaixonada, ela não precisa trair. Porque o amor dela está todo direcionado para uma pessoa. Então, é muito fácil ser fiel uhum. com medo e com a paixão. Por isso, tanta Isso. gente luta para manter o outro apaixonado. Luta, Uhum, tenta fazer todo tipo de marcha para manter o outro apaixonado ou mantém o outro no medo. Aí sim, o uhum, relacionamento começa a entrar numa zona tóxica, abusiva, de, sabe aquela história de se eu não ficar em cima, ele faz besteira? Ou se eu não ficar em cima, ela faz besteira? Ele tem que ter uhum. medo, porque homem ou mulher sem medo faz bobagem. Então você vê muitos relacionamentos, a gente chama de barriga branca, que o outro acha que está se protegendo, dominando o outro com medo, com ameaças. E aí daí para virar um relacionamento não sadio é muito rápido. Com Mas é certeza. muito fácil. Você Uhum. vê muitos infiéis de carteirinha, fiéis apaixonados. Né? E a É. mulher E acha que, assim, no caso com ela, é diferente, né? Vai ser diferente. E o padrão dele é de trair. Enquanto ele não fizer uma terapia e decidir, ou na terapia, ou na espiritualidade, e tomar essa decisão para a vida dele, uhum, o cérebro vai levá-lo. E é é, uma luta contra o cérebro. Né? Não sei se é, hoje a gente vai falar sobre tratamento, se der tempo, mas vamos para frente. uhum. Nosso cérebro é realmente danado, né? A gente sabe que o córtex pré-frontal, ele é um dos grandes responsáveis pela nossa tomada de decisão. E Uhum. quando nós estamos apaixonados, há um pequeno delay nele, né? A gente realmente deixa a racionalidade um pouco de lado. E as nossas tomadas de decisões, elas são muito voltadas ao nível de dopamina do nosso cérebro, né? Porque na paixão é isso. Nós estamos extremamente apaixonados e a gente faz de tudo. Então, realmente, esse cérebro apaixonado, a gente precisa ter um certo cuidado frente a isso. Por isso que a gente, às vezes, vê certas atitudes muito impulsivas na paixão, porque realmente a área pré-frontal do cérebro, ela é um pouco modificada nesse sentido de paixão. E a gente também tem que lembrar que a amígdala é ativada, né? No sentido do medo. Porque quando a gente tá com medo que o nosso, sei lá, parceiro faz algo do tipo que nós ficamos, meu Deus, e agora o que é que vai acontecer? E tudo. E aí a gente tem, puf, esse sistema ativo, a gente consegue imaginar todas as possibilidades. Nova atividade que a gente vai fazer. Imagina, a gente fica super entusiasmado com algo novo que nós temos que fazer. E aí, no primeiro dia que a gente faz, a gente consegue fazer tudo direitinho. No segundo, a gente consegue fazer tudo direitinho. Quando vai para o terceiro e para o quarto, as coisas vão ficando um pouco mais devagar, né? A gente já não consegue fazer com tanta motivação como a gente tinha no começo. E aí, quando a gente fala dos relacionamentos, quando um diz assim, eu vou acabar com você porque eu realmente não aguento mais essas traições, e você jura pra você mesmo que nunca mais vai trair, você tá naquilo da motivação. Caramba, o meu relacionamento ele passou por um momento extremamente complicado agora, então eu estou motivada a ter uma boa relação, a não trair mais. E aí você faz 1000 promessas de amor.
E aí acontece da mesma forma que a gente faz com as nossas atividades. Começa uma, duas, na terceira vez você, ah, não, meu relacionamento tá bom, o meu relacionamento não vai acontecer isso não, ele não vai acabar comigo. E aí você volta para aquele padrão que você não queria seguir. E ao inverso, né? Com essa pessoa que ela sente que está em um relacionamento que não tá tão saudável assim, ela vai começando a fazer testes, né? E pode ser que esse parceiro, ele seja um parceiro super bacana, seja uma pessoa super legal, só que essa outra pessoa, ela não acredita fielmente nisso que tá acontecendo. Opa, peraí, será que ele não vai me trair mesmo? Será que ele tá fazendo isso só, né? A gente começa a Uhum. pensar um monte de coisa e tudo, e vai criando testes para comprovar que essa situação, esse relacionamento é realmente poderoso. Poxa, primeiro você testa uma coisa, eu vou testar aqui até onde esse amor dele vai, eu vou testar até onde ele consegue ir. E aí realmente vão criando padrões disfuncionais na relação, né? Porque no ponto que eu testo essa relação, vai começando a ficar cansativo, né? Porque o outro, ele se compromete naquele relacionamento e os testes eles vão ficando cada vez piores e a pessoa vai precisando cada vez de mais provas para comprovar que aquela relação é sólida, né? É bem por aí, doutora. Você falou um fato interessante, é essa questão do pré-frontal com a ação reduzida, né? Onde fica o nosso juízo, nosso controle inibitório, onde nós inibimos o interno, né? O animal, vamos dizer assim. E a paixão, se a gente for estudar a nível fisiológico, a nível evolutivo, ela não era para ser uma química nobre. Nobre é o amor, citocina, com dopamina. A paixão é uma química que ela é muito mais para fazer casais copularem ter filhos do que uma química longa e pura. A paixão ela está muito associada à insegurança. Então, muita gente associa o momento na vida que eu estava mais inseguro e ciumento ao momento mais apaixonado. E aí essa associação se condiciona e a pessoa começa a achar que os ciúmes é o Uhum. tempero da relação. É muito comum a gente ouvir isso, né? É uma crença. Ah, sem ciúme é porque não ama, sem ciúme não há paixão. Claro, os dois são filhos da insegurança. Se você entra numa relação que passa muita segurança, a paixão vai ser trocada pelo amor. Uhum. E no Brasil, a nossa cultura é de valorizar demais a paixão. A paixão é traduzida aí para o latim, fala em patologia, quer dizer, em muitas civilizações a paixão era vista como uma doença, um mau sinal. No nosso país, se eu me apaixono por alguém, é o sinal que eu achei a pessoa certa. Então, a paixão começou a ser tão valorizada que a gente para de analisar de forma mais fria o conjunto da obra. Se os propósitos são parecidos, se os objetivos são parecidos, se o projeto de vida é parecido, e a pessoa começa a se guiar por uma paixão, por alguém que me dá insegurança e é uma pessoa instável. Por isso, pessoas impulsivas, que têm ou não um transtorno de base psiquiátrica, um bipolar, um TDA, elas são apaixonantes, porque são É. imprevisíveis. E Uhum. pessoas muito previsíveis, muito sérias, muito assertivas, se falam o que quer, reclamam que não apaixonam ninguém, porque passam muita segurança. Daí surge a necessidade de joguinho. Você estava falando dos joguinhos, né? Então eu tento fazer um joguinho para o outro ficar inseguro e vir me procurar e valorizar. Então, assim, eu acho que a gente deveria começar a repensar nesse valor que a gente Com dá à paixão, certeza. porque Uhum. a paixão ficou associada aos ciúmes, como se fossem irmãos que vêm juntos. Então, sem um não vem o outro. E é um vício quase de uma droga, a paixão. Com certeza. Então, e não existe um relacionamento que passe a vida toda apaixonado. Pode ser que fique um pouco de paixão, mas Uhum. o amor é a química duradoura. Né? Uma pergunta, eu tenho dificuldade de ler aqui porque está abaixo do meu campo de visão. Certo. Mas uma pessoa falou se o amor evita a traição ou cura a traição. Eu não acho. Eu acho que uma pessoa que ama a outra pode trair sim. Eu não vejo como uma regra. Quem ama não trai. Quem traiu é porque não ama. Amor é um sentimento que, sinceramente, não é muito difícil de se ter. Você ama um amigo, você ama um... Até um cachorrinho a gente ama. Quer dizer, o amor não é tão difícil.
É. Então eu posso amar, por exemplo, uma ex-esposa, você pode amar um ex-marido. Amor é um carinho que você tem por alguém, um afeto, uma vontade do bem dela. Paixão por dois é que não dá. Né? E a novidade, a paixão está muito ligada à novidade. Então a traição, muitas vezes você vê o seu parceiro lhe traindo com alguém pior que você. Pior assim, no sentido de características, só porque é novidade. Uhum. Claro, isso é mais comum em homens. Mais comum em homens. A mulher, ela é mais complexa, então ela procura alguém que faça mais sentido. Um conjunto bom. Uhum. Alguém que trate ela bem, que valorize ela, que dê atenção ao que ela fala, que goste da inteligência dela, que ache ela inteligente. A mulher, ela valoriza muito o conjunto. O homem, ele vai muito pela história de ser novo, Uhum. bonitinho, é uma oportunidade, eu não posso perder oportunidades, e aí as traições caem muito. Com certeza. Amor próprio. Amor próprio, eu acho que vai cair muito bem quando a gente for falar de tratamento, que eu acho que o tempo hoje não vai deixar. Faltam 2 Mas minutos para a gente é conseguir. uma coisa, eu vou terminar aqui, vou lhe deixar finalizar. É, mas eu acho que o amor próprio é você gostar de si mesmo e saber seu valor. Uhum. Então, vamos pensar na pior das hipóteses, pensando nas técnicas cognitivas. O pior que pode acontecer, ela ou ele vai me trair, e na hora eu decido. Então, uma coisa que se usa muito em tratamento de incertezas, como o ciúme, é o que acontecer na hora eu decido. Eu não vou ficar indo muito atrás. Se aparecer evidência, se alguém me disser alguma coisa, eu vou atrás. Mas o que acontecer na hora eu decido. E se eu decidir por acabar, eu vou conhecer outra pessoa, vou ser feliz com outra pessoa, ela vai ser feliz com outra pessoa e o mundo não acaba. Então, assim, Exatamente. esse tipo de pensamento parece muito frio e Uhum. nada romântico. Uma sociedade politicamente correta, pensar assim é como. Não, se eu pensar assim, olha a superstição, se eu pensar assim é porque eu já estou botando meu relacionamento na ponta da cova. É a superstição, se eu ficar perto da janela, o cão atento eu pulo, isso não existe. Então eu posso pensar que eu sobreviveria ao fim de uma relação e seria feliz com outra pessoa. Isso é saudável, mas não é romântico. E muito Uhum. mal visto politicamente falando. Ó, antes eu vou deixar você finalizar. Ok. Foi uma delícia estar aqui, muito bom, a experiência está sendo muito legal, essa experiência online. É a segunda live que eu faço, mas eu acho um tema interessantíssimo e ele vai é, chamando outros temas. Eu fico à disposição, seria um prazer de fazer outra para falar mais sobre o que fazer Uhum. para quem decidiu ser menos ciumento, o que fazer, e queria agradecer seu convite. Foi ótimo, tá bom? Vou lhe deixar terminar. E agradecer também a turma que está acompanhando aí. Oh, coisa. Infelizmente é difícil responder tanta pergunta e para mim é mais difícil de ler porque fica lá Eu embaixo. também Tá bom? fico. É muito complicado ler isso. E eu queria só complementar um pouquinho no que diz respeito aos nossos esquemas, né? Porque às vezes a gente fica pensando em algumas relações que chegam até o consultório, que ficam, nossa, eu realmente estou sofrendo tanto nessa relação, ele me machuca tanto, faz tantas coisas que eu não gosto, por que será que eu ainda continuo? E isso a gente tem que falar um pouquinho dos esquemas, porque é confortável. É algo que a gente criou, né? Digamos assim, é algo que é nosso. Então é confortável lidar com o nosso. E mesmo que seja sofrido, estar nessa relação, pode ser que esse esquema esteja mantendo esse padrão de relacionamento, né? E por isso que é tão importante a gente lidar com os nossos pensamentos automáticos, com as crenças centrais e também com a forma que esse relacionamento foi construído para além do relacionamento em si, mas as nossas próprias questões, né? Porque às vezes o problema realmente não está no relacionamento, mas a forma que nós identificamos essas relações, como nós nos relacionamos com os outros e como realmente os nossos esquemas influenciam nessas nossas relações, né? E eu, assim, fiquei super feliz hoje com o nosso encontro. Essa live realmente foi sensacional. Creio que a gente pode fazer outra também bem bacana, com assuntos sensacionais em relação ao ciúme. Gostei muito, muito mesmo. Adorei a interação de todos vocês por aqui, pessoal. Realmente foi bem bacana. Ciro, foi massa. Foi ótimo. Fala mais Tá bom? alguma coisa? Vai cair a qualquer momento. Mas só para reforçar o que você disse, o mais importante não é conhecer o óbvio, é tentar conhecer
o que não é visto, o inconsciente, é tentar conhecer o que acontece de forma subliminar na nossa cabeça. Porque Uhum. senão viramos vítimas de uma máquina que está funcionando e a gente não a conhece. A gente acha que está sendo livre, tomando decisões livres, quando na verdade estamos agindo por impulso. Uma falsa racionalidade, uma falsa liberdade. Né? Então, acho que é um assunto que a gente pode bater bem em cima, os esquemas. Show. A área de esquema é interessante, porque normalmente uma pessoa, era para ser o contrário, mas uma pessoa acaba ficando com alguém que atinge seus esquemas. Né? Exato. E a Exato. pergunta é, por que que eu não deixo essa relação? A resposta é matemática, porque vai doer mais deixar do que ficar. O cérebro é muito matemático. Então, entre Opa. a dor 8, ele vai evitar a dor 10. Então, É, se você tem que estudar o que está por trás, as outras sensibilidades que essa pessoa está fugindo, mantendo naquela relação. isso. Tá bom? Gente, Temos algum beijos pra tempo? vocês. Até a próxima. Tchau. Obrigado. Obrigado a todos. Um abraço. Obrigado, Laís. Se Beijão, cuide. gente. Obrigada.